Querido, abra a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 31, que será o texto da nossa meditação nessa manhã. Todos me escutam bem? Sim? Maravilha. Deuteronômio, capítulo 31. Nós vamos ler aqui dos versos 14 a 23. Deuteronômio 31, 14 a 23. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 31, verso 14. O Senhor disse a Moisés: Eis que está chegando o dia em que você vai morrer. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro para que eu lhe dê ordens. Assim Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu ali, na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. O Senhor disse a Moisés: Eis que em breve você vai morrer, e então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra eles, eu os abandonarei e deles esconderei o rosto, para que sejam destruídos. E tantos males e angústias os alcançarão, que naquele dia dirão: não é verdade que estes males nos alcançam porque o nosso Deus não está entre nós? Certamente esconderei o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por terem se voltado para outros deuses. Verso 19. Escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel. Ponham este cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi aos pais deles, e eles tiverem comido, se fartado e engordado, e então eles se voltarão para outros deuses, os servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança. E quando muitos males e angústias os tiverem alcançado, este cântico será a minha testemunha contra eles, pois os descendentes deles sempre o trarão na boca, porque conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que os leve para a terra que sob juramento prometi. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel. Verso 23. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que sob juramento lhes prometi, e eu estarei com você. Vamos orar? Feche os seus olhos, peça ao Espírito Santo de Deus que ilumine a Sagrada Escritura diante do seu coração, diante dos seus olhos. Peça ao Espírito Santo de Deus para que você ouça a voz de Jesus, o seu bom pastor, para que o nosso coração nessa manhã seja pastoreado por Jesus, conduzido e alimentado por Jesus. Peça ao Senhor para que você se alimente deste pão vivo nessa manhã, como a palavra do Senhor nos diz, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós rendemos a Ti graças, glória, honra, poder, como cantamos aqui. Tu és bom e Tu és digno de receber absolutamente todas as coisas, pois criaste todas as coisas e todas elas vieram à existência por Tua vontade. Ó Pai, atenta para nós nessa manhã, tão pequenos, tão fracos, mas que necessitamos do alimento vivo, do pão vivo que desce do céu. Que a Tua palavra seja ministrada com fidelidade nessa manhã, apesar de mim, e que o Teu povo seja alimentado e instruído em toda a verdade que o Senhor deseja para eles, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Livra-nos, ó Deus, nessa manhã de toda e qualquer distração, de toda e qualquer tentativa de Satanás de roubar a semente da Tua palavra,
Antes, ó Pai, que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração para que dê muito e muito fruto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós agora já caminhando para a nossa reta final, este é o nosso penúltimo sermão no livro de Deuteronômio. Ao longo desses meses ficamos caminhando nessa jornada preciosa, vendo as palavras do Senhor e percebendo a graça do Senhor a nós que somos rebeldes. Esse é o título da nossa série, né? Graça aos rebeldes. E passamos por muitos momentos. Vimos diversas circunstâncias, onde o Senhor provava com cada vez mais fidelidade o seu amor e a sua graça sobre nós. E hoje, irmãos, não será diferente disso. Mas quero chamar a sua atenção para o texto em que lemos, em Deuteronômio capítulo 31, porque o que encontramos aqui, num primeiro momento, são más notícias. Más notícias. E faço uma pergunta a vocês: quem é que gosta de receber más notícias? Tudo o que nós desejamos todos os dias, quando a gente se levanta da nossa cama, é o quê? Que hoje seja um dia abençoado e que eu não receba nenhuma má notícia. Quantos de nós levantam-se da cama pensando que vão receber más notícias? Nenhum de nós. Isso não é a expectativa do nosso coração, isso não é o desejo que nós temos. E geralmente, irmãos, convenhamos, nós não estamos preparados quando as más notícias chegam. Não é verdade? A gente não consegue se preparar o nosso coração para receber uma notícia terrível, que talvez não estávamos preparados ali naquele dia. Imagine, por exemplo, aquela reunião de trabalho que você tanto sonhava, um trabalho que você sempre desejou, um trabalho que você sonhou, trabalhou, conquistou mesmo, onde o Senhor te deu uma vaga especial naquele lugar que você sempre sonhou, talvez fazia parte das suas orações. Imagine isso. Imagine que você chegue naquela reunião, naquele dia, no seu trabalho, e aquela reunião que era para ser uma reunião abençoada, um momento de alegria e de celebração, se torna um momento de frustração, porque você recebe a notícia de que você foi demitido. Isso abala o nosso coração, não é verdade? Abala a mente e o coração das pessoas. Ou imagine aquele amigo ou familiar que você estima tanto, que é acometido por uma doença. Imagine você receber um diagnóstico. Queridos, como isso muda e abala o coração de qualquer ser humano. Más notícias. Imagine, irmãos, você ter um amigo ou um familiar internado no hospital. Tudo que você deseja são boas notícias, né? E você chega lá para o boletim médico do dia e recebe uma má notícia, uma piora. O que isso provoca no seu e no meu coração? Tudo isso, irmãos, pode nos acontecer. Nós estamos dispostos pela vida a receber más notícias. Porque nenhum de nós consegue controlar todas as coisas. Nós não temos em nossas mãos o poder ou o domínio de definir a história. Ainda que busquemos viver uma vida de fidelidade, de tranquilidade, de saúde, nenhum de nós pode se precaver de más notícias. Elas podem sobrevir sobre nós. E nós sabemos que isso pode acontecer, sabemos que a vida é marcada por essas incertezas, por perdas, por sofrimento, ou seja, por más notícias. Mas uma coisa, irmãos, é saber que as más notícias são possíveis na nossa vida. Outra coisa é estar diante delas. Porque uma vez que a má notícia vem, como é que o nosso coração se porta? Como é que o seu coração se porta com uma má notícia? Para refletir um pouquinho aí. Como é que você se comporta diante de Deus, diante das pessoas? Agora imagine, irmãos, que em Deuteronômio 31, nós temos duas más notícias que aparecem para nós de cara no texto. A primeira delas é que Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, você vai morrer. Imagine, irmãos, que essa palavra dita por Deus a Moisés, talvez aqui Moisés já não se espantasse tanto com a morte, uma vez que em Deuteronômio 31, no capítulo 31, no verso 1, ele declara diante do povo de Israel assim: eu já tenho 120 anos, eu já não consigo mais
conduzir vocês da maneira que fiz até aqui. É verdade. Mas ainda que o nosso coração esteja lidando com essa verdade, ou que o coração de Moisés lidasse com esta verdade, como será que ele recebeu estas palavras do Senhor diante dele, diante de Josué, o seu sucessor natural? Moisés, seus dias estão terminando. Isso provavelmente, irmãos, pode ter provocado ao coração de Moisés, de Josué, certa angústia. Isso pode, como provavelmente provocaria ao nosso coração, pensando aqui que tanto Moisés quanto Josué eram homens, assim como nós, seres humanos como nós, pode provocar ao coração angústias. Mas imagine que essa não era a pior notícia que seria dada naquele momento, naquele lugar. Deus diz ainda a Moisés e a Josué que o povo que estava sendo conduzido para a terra seria conduzido até a terra, mas que aquele povo abandonaria os caminhos do Senhor, quebraria a aliança que o Senhor estabeleceu com eles, e que todos os males da aliança sobreviriam sobre aquele povo. Tudo isso aconteceria porque aquele povo era um povo de coração duro, um coração embrutecido, um coração rebelde, e isso está claro no texto para nós. Ou seja, essa era a pior notícia possível para se dar em um momento de transição de liderança. Imagine então Josué olhando e pensando assim: Moisés, meu mentor ou meu pastor, vai morrer. Eu vou conduzir esse povo, que é um povo rebelde, ao lugar que Deus preparou, mas ao mesmo tempo esse povo, ao chegar lá, abandonará o Senhor. Querido, como você lidaria com essas notícias? Como você reagiria diante dessa realidade? Israel nem entrou na terra e Deus já aponta e anuncia a sua infidelidade. Talvez nós esperássemos que diante de uma notícia como essa, Deus pudesse mudar os seus planos. Afinal, se o povo era tão rebelde, Deus será que continuaria com eles até o fim? Mas é justamente aqui que nós precisamos ver o que o texto traz para nós, para além das más notícias. E é aqui que nós vamos dedicar a nosso coração nessa manhã, queridos. Porque, eu digo a vocês, nossa rebeldia nunca surpreende a Deus. Nosso coração rebelde nunca surpreende a Deus. E nem torna a sua graça ingênua. Ele conhece o nosso pecado e a nossa condição, ele confronta o nosso pecado e a nossa condição, a nossa rebeldia, mas ele permanece fiel à sua promessa até o último momento, até o ponto final. Nossa rebeldia jamais pegará Deus de surpresa. Mas Deus também não deixa com que nós vivamos uma vida de rebeldia e de pecados de maneira ingênua. Deus não permite que vivamos assim, mas ao mesmo tempo nos confronta e nos afirma que a sua fidelidade nos conduzirá até o ponto final. E nós vamos ver isso, irmãos, nesse texto, em 3 movimentos, em 3 ações de Deus aqui. 3 ações que Deus faz diante desta realidade, diante do texto que lemos. E a primeira delas é que Deus não é pego de surpresa pelas más notícias. Se você voltar os seus olhos para Deuteronômio 31, do verso 14 a 18, você verá ali com clareza que Deus conhece o seu povo. Afinal de contas, não é Deus que é pego de surpresa por uma notícia que Moisés traz a ele. É Moisés que talvez tenha que lidar com uma notícia que Deus está trazendo ali. Uma notícia a respeito do seu próprio povo. O texto, então, nos apresenta esse início de o fim de uma era, irmãos. Moisés chegando aos seus últimos momentos enquanto líder do povo de Israel, o líder que tirou Israel do Egito, aquela pessoa que era tão familiar àquele povo, que estava caminhando ao longo de 40 anos no deserto. Imagine, irmãos, isso era perder alguém da família. Isso era um momento de fragilidade, de ruptura. Então o texto nos apresenta isso, quando Moisés mesmo vai dizer que está chegando o dia dele passar o bastão. Seus dias já eram muitos. E de fato ele não entraria na terra, como Deus havia dito. Ele não cruzaria o Jordão. E Moisés é muito consciente disso. É por isso que no início do capítulo 31, Moisés disse isso diante do povo inteiro, em uma assembleia solene, como nós estamos aqui. Moisés diz: eu não atravessarei o Jordão.
Naquele mesmo momento, então, o povo ouviu esta realidade e estava consciente desta notícia, que provavelmente era uma notícia ruim para a maioria deles. O Senhor, então, não avisa Moisés do que haveria de acontecer, do pecado do povo, para que Moisés se desesperasse, irmãos, mas para que ele veja a urgência do momento. Deus não está dando ali más notícias a Moisés para que Moisés pense assim: meu Deus, então eu não posso morrer. Se esse povo que eu conduzi até aqui já era desobediente, e Deus está dizendo que eles vão viver isso, então eu não posso morrer ainda, tem muita coisa para fazer ainda. Não é isso que Moisés faz, irmãos. E não é essa a razão pela qual Deus fala com Moisés essas coisas. O objetivo do Senhor não é desesperar o coração de Moisés, o objetivo do Senhor é mostrar a urgência daquele momento. Aquele, de fato, era um momento urgente, singular e importante na história do povo de Israel e na história daqueles dois líderes. É por isso que o texto mostra que o chamado do Senhor para Moisés, juntamente com Josué, o seu sucessor natural, aquele que foi escolhido por Deus, é que eles se reunissem diante da tenda do encontro. É isso que o texto diz para nós. Quando Moisés anuncia que os seus dias estavam encerrando diante da Assembleia Solene do povo, anuncia Josué como o novo líder que os conduziria até o ponto final da sua trajetória, Deus os chama para uma reunião privada na tenda do encontro. Isso é interessante, irmãos, essa dinâmica onde Deus se encontra com Moisés, e por diversas vezes na jornada até aqui, isso acontecia. A tenda do encontro era o lugar onde Moisés se encontrava com o Senhor, onde Deus manifestava a sua vontade a Moisés. Alguns teólogos vão dizer, inclusive, que a tenda do encontro é diferente do tabernáculo. Enquanto o tabernáculo que estava ali no meio do povo, que simbolizava a presença do povo, de Deus diante do povo, o lugar onde o culto acontecia, onde os sacerdotes trabalhavam, a tenda do encontro era um lugar afastado do arraial, onde Moisés orava e falava com o Senhor. Aonde Deus mesmo dava orientações a Moisés a respeito das direções a se seguirem a partir dali. E de fato, isso pode acontecer aqui. Então, nesse momento, o texto diz no verso 14, que Deus chama Moisés e diz: chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro para que eu lhes dê ordens. E assim Moisés e Josué se apresentaram na tenda do encontro. Aqui nós vemos então a figura de Josué, irmãos, que já havia sido indicado e encorajado diante de todo o povo, como eu disse. E eles estavam indo para essa reunião privada com o Senhor. Imagine o peso do coração. Imagine a realidade do que poderia acontecer ali. Você consegue deduzir, imaginar, irmão, como estava o coração de Moisés e de Josué nesse momento? Indo em direção à tenda do encontro, falar com o Senhor, ouvir do Senhor as orientações para aquele momento tão difícil, tão singular. Josué talvez com seu coração ali, percebendo que de fato ele não teria Moisés ao seu lado, ele teria uma grande tarefa a cumprir. Moisés percebendo que deixaria Josué e não veria aquele povo cruzar o Jordão. Irmãos, muita coisa provavelmente aconteceu ali. Muita coisa aconteceu ali. Para os dois líderes, isso já seria um peso suficientemente grande para lidar. Moisés lidando aos nossos olhos com uma jornada aparentemente incompleta. Um líder que leva o povo do Egito, mas não entrega o povo na terra de Canaã. De fato, isso acontece. Josué respondendo e lidando com muitas responsabilidades para concluir o propósito de seu mentor, de seu antecessor, do líder que ele estava sucedendo. O que a gente esperaria ouvir numa reunião como essa, irmão? Uma boa notícia, um encorajamento. Não é isso que a gente gostaria de ouvir? Imagine você no lugar. Você gostaria de ouvir uma boa notícia, um encorajamento, um lugar assim: vai dar tudo certo, continuem, avancem, não temam, continuem, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Essa era a notícia esperada. No entanto, o que Deus faz é diferente. Deus não está apresentando aqui a Moisés e a Josué uma realidade otimista e irreal. Ao contrário, Deus trata com Moisés e Josué a verdade. Porque nós, irmãos, muitas vezes gostamos de um otimismo irreal. Parece que isso alimenta expectativas, e aqui é diferente de fé. São expectativas baseadas simplesmente naquilo que nós desejamos, sem qualquer fundamento. Sabe quando a gente fala uma coisa assim, alguém vira para você e fala assim: nossa, eu vou fazer uma prova daqui a um tempo, fazer um concurso, né? Aí a pessoa fala assim, você pergunta, né? Você está estudando? A pessoa fala: estou estudando.
E aí você fala assim, não, mas vai dar tudo certo. Já fez isso? Você ficou constrangido? Você já fez isso, né? Pois é. Isso é o quê, irmãos? Um otimismo irreal. Porque se aquele irmão não estudar, se ele não cumprir com o seu propósito de trabalhar a fim de estudar, naturalmente, a consequência natural em uma prova é o quê? A falha. E a gente vai lidar com isso com um otimismo irreal, a fim que a gente não constranja um ao outro e nem ao nosso coração. Isso é normal, a gente, ser humano, faz isso, principalmente no Brasil, principalmente em Minas Gerais. O lugar difícil da gente falar a verdade com sinceridade, né? De falar coisa assim com tranquilidade. É difícil, as pessoas ficam ali, meu Deus, eu não sei falar não. Elas ficam lidando com um otimismo irreal. Elas não estão lidando com as consequências reais das coisas. Elas estão buscando formas que parecem otimistas para ancorar a sua própria vida. Irmãos, era isso que talvez a gente esperasse aqui que Deus fizesse com Josué, que Deus fizesse com Moisés. Mas é isso que Deus faz? Não, porque Deus não está comprometido com os nossos otimismos. Deus está comprometido com a sua verdade. E a verdade aqui, para Moisés e Josué, são duas. A primeira, Moisés, você vai morrer agora, em breve. E esse povo que vocês vão conduzir, e eu vou conduzir até o fim, esse povo me abandonará. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Mas notícias, irmãos, aplicando isso ao nosso coração, em momentos críticos, não são sinais necessariamente de fracasso. Porque nós buscamos o otimismo irreal com um medo do que pode nos acontecer em um cenário de crise. Mas eu digo a você o seguinte, a má notícia nem sempre, em momentos críticos, nem sempre são sinais de que as coisas não caminharão bem. Ao contrário, são oportunidades para que a glória de Deus possa ser manifesta na nossa vida, de maneira que a nossa confiança não se apoie em otimismos irreais, mas se apoie no próprio Deus. Porque, irmãos, nós não controlamos circunstâncias, mas nós servimos a um Deus que controla circunstâncias. Nós não controlamos as más notícias ao nosso redor, mas nós podemos e devemos colocar a nossa confiança apenas no Senhor, porque se cantamos que o Senhor é o nosso bem mais precioso, a nossa coroa, como diz o salmista no Salmo 73, a quem tenho eu no céu senão o Senhor, e na terra não desejo nada além de ti. Se isso é verdade, se você deseja que essas palavras sejam verdades no seu coração, nós devemos nos contentar com a presença do Senhor, e não com otimismos irreais. Isso deve bastar, e por isso as circunstâncias difíceis vão provocar ao nosso coração um lugar onde a gente pode se apegar ao Senhor. E eu falo isso para vocês porque nós vivenciamos isso aqui na nossa igreja. Sabe por quê, irmãos? Contando para vocês brevemente essa experiência. Pensando e lendo o texto, eu fiquei pensando e refletindo sobre momentos que nós vivemos na nossa história. Nossa igreja já está aí indo para 5 anos de existência, e parece que são 20 anos. A sensação que eu tenho é que já passaram muito tempo. Eu acho que eu envelheci bem nesse tempo aqui. E aí é engraçado, porque eu me recordo quando o nosso pastor anterior foi embora do Brasil. E a angústia que o meu coração estava, e talvez o coração de muitos irmãos, em sem saber o que de fato aconteceria com a igreja. Porque nós estávamos servindo a Deus, nós estávamos aqui, mas nós não tínhamos ainda um CNPJ, nós não tínhamos esse espaço onde nós estamos, isso aqui era uma coisa completamente distante da realidade, a gente não tinha dinheiro direito para pagar nada. Irmãos, nós éramos poucos irmãos, mas ainda assim, aquilo vinha aos nossos corações com uma convicção muito forte. Eu me lembro de que, naquele período, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor está preparando, não sei por que a gente está passando por isso, mas eu preciso confiar no Senhor. Nesse meio tempo, gente, o pastor Cristiano voltou dos Estados Unidos, veio para cá. Nesse meio tempo, a gente conseguiu fazer a assembleia de organização da igreja. Nesse meio tempo, irmãos oraram e nos ajudaram, advogados nos ajudaram, a gente conseguiu o CNPJ. Nesse meio tempo, a gente tinha uma comissão de reforma e de mudança que procurou um lugar que a gente tivesse condição de pagar. Nesse meio tempo, o Senhor começou a suprir as necessidades do nosso coração, mas eu digo a vocês, irmãos, meu coração temeu até o último dia. Mas eu não queria me apoiar em um otimismo irreal. Eu poderia dizer, não, vai ficar tudo bem com a igreja. Não estava tudo bem.
Não estava tudo bem, estava longe de estar tudo bem. E a minha casa, e a minha família, eu com 6 meses de casado, irmãos. Pastor Cristiano recém-chegado no Brasil depois de 4 anos, né, pastor? Fora, se situando na realidade, Deus falou assim, não, vem cá você, vamos lá. Esse povo aqui, a gente tem que conduzir eles até o final. Irmãos, esse foi um dos momentos mais angustiantes da minha vida. Porque as pessoas às vezes pensavam que eu estava, né, assim, acho que eu também não contribuo muito para isso, né? Eu chego sorrindo, cumprimento todo mundo, dou um abraço a todo mundo. Então assim, só que na realidade, o mundo estava desmoronando ao meu redor. E eu sem saber o que podia fazer, o que eu deveria fazer, mas eu falei, vou fazer o que eu posso fazer. Vou confiar em Deus, mesmo sem entender o que está acontecendo, e aqui estamos nós. Irmão, se isso não foi uma coisa extraordinária que Deus nos permitiu viver, a fim de que nós pudéssemos olhar para Ele e falar assim, confiem em mim, o Senhor dizendo isso para nós, e se nós não largarmos mão dos otimismos irreais, a fim de confiarmos plenamente no Senhor e agarrarmos no Senhor com confiança e convicção daquilo que Ele nos chamou para fazer, nada na nossa vida caminhará da maneira que a gente espera. Irmãos, isso mexe comigo, porque é no meio das crises, das más notícias, em que o Senhor coloca um chão firme, sólido, para que eu e você possamos aprender a confiar nele. É quando você receber más notícias, é que sua fé será provada. É que aí que você vai perceber se você de fato confia em Deus ou não. E se assim como eu, você constatar que você não confia tanto em Deus quanto você imaginava, é aí que existe graça aos rebeldes. Graça ao coração que precisa confiar. E é exatamente isso que acontece aqui no texto que a gente leu. Moisés e Josué recebem más notícias. Deus não faz com que essas notícias fossem otimistas. Veja só o que acontece aqui, dos versos 16 a 18, Deus vai descrever o que vai acontecer. O povo vai se levantar e vai se prostituir com falsos deuses. Abandonarão o Senhor, anularão, quase que rasgando o contrato da aliança que Deus fez com eles, assumindo assim as cláusulas, as sanções de juízo. Eles estavam dizendo assim, quando eles abandonassem ao Senhor, quando eles buscassem deuses falsos na terra onde eles estavam indo, eles estavam dizendo assim, não nos importamos com o Senhor e que caiam sobre nós todas as sanções que Deus havia dito que cairiam sobre nós caso quebrássemos a aliança. E é exatamente isso que acontece. O texto vai dizer, eles se levantarão, eles se prostituirão, eles me deixarão, eles anularão a aliança, a minha ira se acenderá e eu os abandonarei. Essa é a progressão. Más notícias, terríveis notícias. O juízo de Deus, então, vai mostrando que a aliança é coisa séria para Deus. O juízo de Deus, então, virá sobre os israelitas. E aí veja que no texto ele vai dizer o seguinte, que eles irão se questionar do que está acontecendo e por que essas coisas estão acontecendo ao seu redor. E aqui, irmão, chama a sua atenção para a fala dos israelitas, porque eles dizem assim, o texto vai dizer que eles vão dizer assim, isso tudo nos está acontecendo, não é porque o Senhor nos abandonou, mas eu quero dizer a você uma coisa, não foi o Senhor que abandonou Israel, foi Israel que abandonou a Deus. É Israel que abandona a aliança primeiro, irmãos. É Israel que rompe a relação com o Senhor. É Israel que vai se entregar à profundidade da rebeldia do seu próprio coração. Isso é o que o texto está dizendo para nós. E isso quebra a realidade otimista e real. Também, não só de quem nós somos, porque essa é a realidade de quem somos. Nós quebramos a aliança, nós somos rebeldes, nós somos grosseiros, nós rompemos a nossa relação com o Senhor, mas isso também quebra o otimismo irreal sobre um Deus que é altamente tolerante contra o nosso pecado. Isso quer dizer que Deus não está ali sentado dizendo assim, não, eu conheço esse povo vai me abandonar, e está tudo bem, vai ficar tudo bem. É isso que Deus fala com Moisés? É isso que Deus fala com Josué, irmãos? Não, o texto diz exatamente o que vai acontecer, e Deus diz, e eu acenderei a minha ira contra eles, e eu os abandonarei, e eu os entregarei a esse juízo. Veja então que Deus aqui não é aquela figura altamente tolerante com as nossas falhas e pecados e que está passando ou fazendo vista grossa contra nosso coração maldoso. Não! Deus não faz isso, irmãos. Talvez você aprendeu
que Deus está aí tolerando o seu pecado. Talvez você pense, tenha a ilusão, você que está vivendo uma vida de pecado dentro da igreja, talvez você está iludido com um otimismo irreal, pensando que Deus não está vendo você. Pensando que o seu pecado afeta só você. Irmãos, todos nós somos afetados pelos pecados uns dos outros. E Deus não está fazendo vista grossa com relação ao nosso pecado, porque a igreja do Senhor Jesus é santa. Foi comprada com alto preço. A aliança é coisa séria. E é por isso mesmo que Deus vai dizer o quê? No Cântico de Moisés, no capítulo 32 de Deuteronômio, Deus usa uma frase que eu destaquei aqui para que ficasse claro para nós, porque o que Deus vai fazer com relação a esse pecado nosso, a esse coração nosso? Ele vai dizer assim: eu firo e eu curo. Deus então vai ferir o seu povo para restaurar o seu povo. E Deus não está comprometido com os nossos otimismos a fim de que isso aconteça. Isso quer dizer, irmãos, que se Deus precisar ferir você por causa do seu pecado, para que você seja restaurado, para que você seja curado, para que você viva a aliança, Ele fará. Deus não é este bom velhinho que o nosso mundo tenta pintar. Deus está comprometido com o verdadeiro bem, com a verdadeira verdade, não com os nossos otimismos irreais. Isso é importante que você entenda. Isso é importante, é exatamente o que acontece aqui. Por isso, irmãos, a má notícia, ela não é simplesmente uma realidade para Moisés e para Josué. Talvez eles se surpreenderam com aquilo, mas Deus, o nosso Deus, não se surpreende com a nossa maldade. Não se surpreende com o nosso otimismo irreal. Não se surpreende com a nossa dificuldade de compreender quem Ele é. Isso não é surpresa para Deus. Mas então, o que isso nos leva a pensar? Isso nos leva ao nosso segundo ponto. Isso nos mostra, então, que esse mesmo Deus que conhece profundamente a rebeldia de Israel, fará algo a respeito dessa rebeldia. Deus não vai deixar a rebeldia impune. Deus não vai deixar o pecado impune. Deus não faz isso, porque Deus não está sendo tolerante com os nossos pecados dessa maneira que o mundo tenta pintar para nós. Como é que Deus vai fazer isso, então? E é por isso que nós vemos um segundo movimento de Deus no texto. E aí nós vamos ver isso dos versos 19 a 22, porque Deus vai confrontar a realidade do pecado daquele povo, que aquele povo tenta esquecer. Nós, irmãos, como seres humanos, que estamos envolvidos na nossa rebeldia e no nosso pecado, temos uma forma de agir. Eu vou dizer para você qual é. Revisionismo da história. Você já deve ter visto isso em diversos momentos. Sabe quando acontece uma coisa, aí você vai reinterpretar aquele fato, aquela realidade, à luz da sua própria consciência, do seu próprio coração, e aquilo muda de sentido para você? Às vezes uma coisa era clara que tinha acontecido, e aí você faz uma revisão daquele acontecimento, e aquilo mudou completamente o sentido do seu coração. Isso pode acontecer de maneira positiva, mas na maioria das vezes isso vem carregado com coisas negativas. Isso quer dizer o seguinte, irmãos: nós queremos reescrever a história, a fim de que nós não parecêssemos tão ruins quanto somos. A gente faz isso na nossa própria história. A gente oculta as nossas falhas. Não é à toa que nossos pecados, eles têm muitas boas justificativas para acontecerem, né? Você já parou para pensar? Para para pensar nos seus erros aí. Quantas vezes você já levantou justificativas ao seu próprio coração sobre os seus próprios erros? A gente faz isso. O ser humano caído faz isso. Nosso coração rebelde faz isso. Revisionismo histórico. E Deus vai confrontar isso, porque o que Deus fala com Moisés é algo extraordinário. Parece que o texto vai mudar para um outro sentido, mas o que Deus está falando para Moisés depois de ter dado más notícias é o seguinte: Deus diz o seguinte a Moisés: escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-los aos filhos de Israel. Irmãos, como assim? A má notícia agora vai produzir uma canção, uma música? Qual que é o sentido disso no texto? O que isso significa? Por que é que Deus está agindo dessa maneira para ensinar o seu povo? Irmãos, é interessante que se você se dedicar a ler Deuteronômio 32, que é onde está registrado o Cântico de Moisés, você vai ver que o Cântico vai falar sobre a fidelidade de Deus, a sua escolha e o seu cuidado por Israel, vai falar sobre a provisão de Deus durante os anos de peregrinação, vai falar sobre a resposta rebelde do povo a Deus e vai falar sobre as consequências da rebeldia daquele povo. Praticamente a canção era a narrativa da aliança cantada. Era como se eles escrevessem toda a história, desde o Egito até aquele momento, em uma forma de canção. E a música tem um papel extraordinário para nos ensinar. A música comunica verdades profundas
E Deus sabe disso porque Deus constituiu a música com essa finalidade. Deus fez a música para que ela tocasse o nosso coração e a nossa mente, para que ela nos provocasse emoções, mas nos fizesse pensar. Então Deus usa da canção, do cântico que Moisés haveria de compor, para ensinar ao povo algumas coisas. É a narrativa oficial da aliança, para que quando Israel estivesse sofrendo as sanções do juízo, por terem abandonado o Senhor, Israel não possa dizer assim: Deus foi injusto conosco. O cântico vai lembrar o seguinte ao povo de Israel: Deus foi sempre fiel à sua aliança, nós é que agimos em infidelidade a Deus. A canção tinha essa fidelidade, essa finalidade. E é por essa razão, irmãos, que a canção ela entra aqui no texto, mas não simplesmente uma canção para ser memorizada a fim de conhecimento do coração dos homens. O texto vai dizer para nós que o propósito de Deus era outro, maior também. O texto vai dizer que Moisés deveria escrever a canção para que a canção fosse uma testemunha contra os filhos de Israel. É interessante essa linguagem do texto, porque o texto nos apresenta uma ironia muito interessante aqui. O Senhor conduz Israel a pensar e a cantar a sua própria acusação, para que eles não se esquecessem dos seus pecados, para que eles não se esquecessem do que Deus fez, para que eles não se esquecessem de que a infidelidade partiu do coração deles. Então eles memorizavam as canções, o texto vai dizer que essa canção deveria ser memorizada pelos pais e ensinada aos filhos, a fim de que nunca se apartassem do lábio dos israelitas. Porque quando eles estivessem passando por situações difíceis, sofrendo o juízo de Deus por causa da quebra da aliança, eles não pudessem dizer e nem pudessem se esquecer de que tudo o que estavam passando era por conta da sua rebeldia de coração. Isso é extraordinário, irmãos. E a ideia do testemunho, no Antigo Testamento, ocupa um lugar de protagonismo. Não é à toa que no próprio livro de Deuteronômio, no capítulo 19, Moisés instrui sobre como uma verdade poderia ser averiguada através do testemunho de uma ou duas pessoas. Aquilo confirmaria um fato. E aqui a canção é chamada por Deus como uma testemunha contra, ou seja, de acusação para Israel. Israel estava cantando a verdade que eles mesmos negariam. E isso é algo extraordinário. Mas o verso 17 mostra para nós uma coisa mais profunda aqui. Porque ele aparece como o questionamento de um israelita no meio dos sofrimentos pela quebra da aliança. Então aqui, nesse momento, naquela circunstância difícil, quando o juízo de Deus estivesse vindo sobre Israel, o que os israelitas deveriam dizer? Eles diriam assim: e tantos males e angústias os alcançarão, que naquele dia dirão: não é verdade que estes males nos alcançaram porque o nosso Deus não está entre nós? O nosso coração, irmãos, constantemente se esquece ou busca fazer esse revisionismo para amenizar a gravidade do pecado. Parece para você que essa frase do israelita era certa. Não é que a gente está vivendo tudo isso porque o Senhor nos abandonou? Mas, irmãos, essa é parte da verdade, porque oculta ou muda o cenário principal, que eu disse a vocês mais cedo. Porque, na verdade, tudo que aquele povo estava passando não era porque Deus tinha os abandonado, mas porque eles haviam abandonado ao Senhor. Essa parte é omitida pelos israelitas. A constatação deles é que sofriam porque Deus os havia abandonado, mas eles não veem o seu próprio pecado, o que fizeram para abandonar a Deus. É por isso que Deus então coloca o seu testemunho nos lábios do povo, para que isso não prevalecesse como verdade em meio à circunstância difícil. E aqui, irmãos, aplicando isso ao nosso coração, não é isso que acontece conosco quando a gente vem para o culto na igreja, a gente ora, a gente canta, a gente lê a Bíblia, e a gente às vezes faz isso quando o nosso coração está extremamente ao contrário de tudo isso que a gente está fazendo. A gente canta de qualquer maneira, a gente não se atenta ao que a gente está cantando, a gente ora de maneira descompromissada, a gente lê a Bíblia como se a Bíblia fosse qualquer livro. Isso, irmãos, aponta para nós que quando nós cantamos verdades que não cremos, quando nós oramos as palavras que nós não desejamos viver, quando nós ouvimos a palavra, a Escritura, e nos recusamos a obedecê-la, isso que nós estamos professando com os nossos lábios se tornará testemunho contra nós. É por isso que é sério. É por isso que vir à igreja é coisa séria. É por isso que se comprometer com o Senhor é coisa séria.
Porque se nós não estivermos de fato comprometidos com a realidade espiritual destas coisas, se nós tratarmos o culto de qualquer maneira, as nossas reuniões de qualquer maneira, se nós cantarmos sem nos atentar ao que nós estamos cantando, se aquilo reflete uma realidade teológica, bíblica, verdadeira ou não, se nós não nos preocupamos com as orações que nós fazemos, como se oração fosse qualquer coisa, ou se nós estamos aqui lendo a palavra, mas não praticamos a palavra, tudo isso será um testemunho contra você no dia do juízo. E você não poderá dizer que Deus te abandonou, porque foi você que abandonou ao Senhor. Irmãos, isso é sério, é pesado, é duro, mas é a verdade. A gente não quer púlpitos com otimismo irreal. A gente não quer teologia que prospera, que dá uma noção de que tudo vai ficar bem, de que com Jesus no barco vai caminhar tudo bem. Irmãos, não é assim. A realidade, então, para nós deve ser vivida com fidelidade. Como é que nós estamos vivendo diante de Deus? Como é que você veio para a igreja hoje? Como é que está o seu coração diante de Deus? Como é que tem sido a sua vida cristã? Como é que tem sido a sua vida de leitura bíblica? Como é que você tem orado? O que você tem cantado? Será que você participa do louvor, entendendo que você está adorando aquele que é digno? Irmãos, isso tem que tirar a gente desse automático ruim, destrutivo que a gente entra. A fim de que isso não seja um revisionismo histórico para a sua vida e a fim de que você amenize os seus erros e os seus pecados diante de Deus. Meu papel nessa manhã aqui é lembrar você e a mim mesmo de que nós não podemos pensar que Deus está alheio àquilo que fazemos ou somos. É por isso, irmãos, que o Senhor faz isso com o seu povo. Sabe por quê? Porque Deus não quer deixar o seu povo, o povo que Ele comprou, cego pelo pecado eternamente. É verdade que um crente legítimo possa pecar e pecar profundamente. É verdade, irmãos, que o pecado pode ser uma mancha terrível na vida de um cristão. Mas não é verdade que ela dá a última palavra. Porque a verdade sobre os crentes, sobre o povo da aliança, é que o arrependimento os alcançará. De que eles terão seus olhos abertos, de que o revisionismo das suas práticas não permanecerá eternamente. É possível que um crente legítimo viva um período longo de engano, mas não é possível que ele permaneça no engano, irmãos. E é por isso que essa verdade é importante, é por isso que o testemunho da canção para o povo de Israel é tão importante quanto o testemunho, porque aquele povo estaria cantando a palavra de Deus estaria mostrando ao coração deles de que não foi o Senhor que os abandonou primeiro, mas foi eles que abandonaram ao Senhor. E isso também é verdade para nós, é a palavra de Deus que vai confrontar o nosso coração quando a gente tentar fazer revisionismos das nossas ações. É a palavra de Deus que vai mostrar que você de fato é isso que você de fato é. E de que você é carente, necessita, como cantamos aqui. Será que você cantou isso com verdade? Logo eu, um pobre pecador? Você entende o que isso significa? Logo eu, tão fraco e tão devedor, de graça recebido o amor de Deus. Você cantou isso? Cantamos isso daqui a pouco tempo atrás. Mas isso é a expressão real do que você crê? Essa é a expressão real de que você entende que você de fato é? É por isso, irmãos, que a testemunha é o que Deus faz para que o coração dos homens não seja enganado por si mesmo. E essa é a ação de Deus no segundo movimento. E por fim, o seu terceiro movimento. Deus não abandona o seu povo nem a sua história. O último verso, verso 23, que aparece aqui também quase que como distante das outras partes do texto que lemos. Porque aqui Deus vira para Josué e diz o seguinte: Josué, seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que sob juramento lhes prometi, e eu estarei com você. Irmãos, esse verso tem muito a nos dizer, mas não sobre Josué, sobre Deus. Às vezes nós lemos esse texto e pensamos em Josué, mas o que o texto está apontando para nós não é a postura de Josué, mas sim a postura de Deus. É isso que tem que chamar a sua atenção até aqui, porque você tem uma progressão acontecendo, más notícias.
um povo infiel, um povo que cantará sua própria acusação, um povo que abandonará a Deus, que terá testemunhas depondo contra ele. E aí, o que você espera no final? Que Deus faça o quê? Mude a sua rota, que Deus abandone aquele povo, que Deus abandone aquelas pessoas. Mas o que Deus faz aqui é extraordinário e graça por graça, porque o que Deus faz é o seguinte: diante de tudo isso que eu expus aqui para você, Josué, e para você, Moisés, essa é a realidade, sem qualquer tipo de otimismo. Josué, seja forte e corajoso. Você vai levar esse povo até o ponto final. Eu estarei com você. Queridos, se isso não é a expressão mais escandalosa da graça de Deus contra a nossa impiedade, eu não sei mais o que desperta o nosso coração. Porque a despeito de todo o cenário ruim e terrível das más notícias, Deus vira para Josué e Moisés e dá a eles uma excelente notícia, de que o Senhor os levaria até o ponto final e que o Senhor seria com eles. Isso é a expressão da graça de Deus. O Senhor está dizendo assim, irmãos: Israel me abandonará, e por amor eu trarei juízo sobre eles. No entanto, Josué, seja forte e corajoso, eu levarei esta obra até o ponto final. A rebeldia deles não terá a última palavra, porque a última palavra é a minha presença com eles, que os restaurará e os levará até o descanso. Irmãos, essa é a verdade, por isso Deus diz: eu estarei com você. Queridos, isso deve mudar o nosso coração, isso é reconfortante, essa é a verdadeira graça. Mas eu quero dizer a você, que Josué, por mais um bom líder que tenha sido, e nós já estudamos o livro de Josué aqui, passamos por essa jornada e vimos isso com muita propriedade, Josué entrega aquele povo àquela terra, mas não entrega aquele povo ao verdadeiro descanso do coração, porque o coração não havia mudado. A geografia mudou, o povo conquistou a terra, o povo entrou na promessa que Deus havia dado a eles. Mas o coração humano permanecia ainda inquieto. Não havia descanso, paz e repouso. O povo sofria não só com seus inimigos ao seu redor e sua inconstância diante de aliança, diante de Deus, mas porque o seu coração era incapaz de obedecer. Coração rebelde, um coração obstinado. Por isso, irmãos, o que nós vemos aqui não é a vitória de Josué, nem a vitória do povo de Deus, mas é a palavra de Deus que traz com convicção a verdade de que o Senhor vai conduzir a sua obra até o ponto final. É por isso que o autor de Hebreus, falando sobre a realidade da peregrinação para a terra prometida, vai dizer assim, no capítulo 4, ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de um outro dia. O que o texto está dizendo para nós aqui é que Josué não estava iludido que com a sua jornada ele levaria o povo até o ponto final, porque ele, como um ser humano que era, como Moisés, que era também humano, sabia que as suas limitações os levariam até certo ponto, mas aquilo não seria possível de mudar o coração do povo, de conduzir o povo a um descanso definitivo, a um lugar de novidade de vida. Não! E é por isso então que ele aponta para um outro dia, para um outro lugar de descanso, para uma outra condução. E é por isso que o autor de Hebreus diz no verso 9 do capítulo 4 o seguinte: portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Ainda resta um lugar de descanso. Nós ainda não chegamos nesse lugar aonde todas essas coisas serão pacificadas, aonde todas as coisas estarão resolvidas. Nós precisamos, irmãos, de um verdadeiro descanso, que nem Josué, com a sua força e coragem que recebeu do Senhor, foi capaz de dar ao povo. Nós precisamos não simplesmente de um coração que possa obedecer, nós precisamos, irmãos, de um coração que obedeceu perfeitamente, um coração que se diz manso e humilde. Eu e você precisamos de alguém que nos conduza a um descanso pleno, porque nenhum dos nossos líderes pode fazer isso por nós. Nem nós mesmos poderíamos fazer isso por nós. E aqui é uma ironia maravilhosa, irmãos. Porque o nome de Josué significa Yahvé é salvação, ou Yahvé salva. E este é o mesmo nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus. Yahvé
salva. Yahvé é salvação. Josué introduziu Israel em Canaã. Cristo introduz o seu povo no verdadeiro descanso. Josué enfrentou inimigos externos. Cristo venceu o inimigo que habita em nós. Josué conduziu um povo rebelde à terra. Cristo conduz rebeldes à presença de Deus. Queridos, é por isso então que nós encontramos aqui a verdadeira graça aos rebeldes. Deus não ignora os nossos pecados, a nossa rebeldia. Deus não finge que os nossos pecados não existem. Ele não finge que os nossos pecados não têm consequências. Deus não chama da nossa infidelidade e fraqueza como se elas fossem insignificantes. Ao contrário, Deus confronta isso. Deus aponta isso e Deus julga isso. E quando Deus julga isso em Cristo, Ele providenciou para si mesmo e para nós propiciação pelos nossos pecados e rebeldias. É por isso que você e eu, nós podemos olhar para a cruz e enxergar na cruz o nosso coração rebelde e as nossas obras ruins e toda a nossa rebeldia, a quebra de aliança, tanto de Israel quanto de cada um de nós aqui, e olhar para a cruz e ver na cruz de Cristo a justiça de Deus sendo feita, o juízo de Deus sendo derramado. A cruz, irmãos, é lugar de juízo, e Cristo mesmo, como sendo o nosso verdadeiro representante, o nosso verdadeiro líder que nos conduz ao descanso, sofre a fim de que eu e você possamos desfrutar de restauração e descanso pleno. A cruz de Cristo é, então, irmãos, o lugar onde essa promessa se cumpre, aonde o povo de fato chega na terra. A cruz de Cristo é aonde nós vemos um Deus gracioso estendendo graça aos rebeldes. É na cruz, é em Cristo, que nós vemos Deus punindo os nossos pecados. É por isso, irmão, não se engane, o seu pecado tem um preço. O que acontece é que Deus, por sua graça, derramou o preço do seu pecado em Cristo Jesus, para que você, por fé, pudesse se apropriar da vida que Cristo viveu em obediência, e não você. É por isso que a fé cristã não é uma fé baseada nas obras, mas as obras são um fruto real da verdadeira fé em Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que nenhum de nós pode se colocar de pé nesse lugar e dizer assim: eu estou aqui porque eu mesmo fui conduzido por mim mesmo a um lugar de descanso. E ninguém pode dizer que você está aqui hoje porque você foi conduzido por outro, por um líder, por um pastor, por um irmão, por um amigo. Não, você foi conduzido somente por Jesus Cristo, que tomou a sua e a minha mão e abriu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos nos relacionar com o Pai. Essa é a verdade, irmãos. Talvez hoje você esteja aqui, diante de uma má notícia, lidando com as realidades de um momento crítico. Talvez você esteja olhando para a sua própria vida agora e veja coisa que assusta você. Talvez você tenha descoberto nesse momento uma rebeldia que você não tinha dimensão que você tinha em seu coração. Talvez agora você comece a perceber que tem coisas que você precisa mudar. Tem coisas que precisam ser mudadas em você. E é por isso, irmão, que eu digo a você que Jesus conhece o seu coração. Porque Deus não é ingênuo. A salvação não é ingênua. Ela vem para nós, apesar de nós. Então eu digo a você, se você está encontrando isso no seu coração nessa manhã, se o peso do pecado veio realmente ao seu coração agora, se você começou a cair a ficha de perceber que você tem vivido uma vida de infidelidade a Deus, se talvez as más notícias tenham sucumbido você, hoje é o momento, agora é o momento para que você se apegue firmemente, com confiança, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Porque Ele conhece você, Ele sabe dos seus pecados, mas ainda assim escolheu te amar. E o que Deus disse a Josué, o Senhor Jesus diz a você hoje: eu estarei com você. Portanto, irmão, hoje é dia de arrependimento. Feche os seus olhos e ore ao Senhor agora, pedindo ao Senhor para que o seu coração possa ser conduzido a esse lugar de arrependimento, confiança e fé em Jesus Cristo. Que você seja tirado dessa ilusão de um otimismo irreal,
que você seja arrancado desse revisionismo pelas suas próprias falhas, que você encare agora o peso real do pecado, que você seja convencido pelo poder do Espírito Santo da vida ruim que você tem vivido diante de Deus, mas ao mesmo tempo que você seja conduzido pelo Espírito de Deus a olhar para a fonte viva da salvação, que é a cruz de Cristo. Porque é na cruz que o seu coração é crucificado, mas é na cruz que flui vida e graça para cada um de nós pecadores. Ore ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, peça ao Senhor para que Ele limpe você, peça ao Senhor para que Ele descortine diante dos seus olhos essa verdade profunda. Ó Senhor, Deus e eterno Pai, nós somos pobres, pecadores, terríveis, desobedientes. Nós enganamos a nós mesmos e aos outros. Nós gostamos de viver de aparências, nós nos preocupamos com o que os outros pensam. Jesus, tenha misericórdia de nós nessa manhã, tenha misericórdia do seu povo, ó Deus, porque eu sei, ó Pai, que o Senhor não nos chamou para sermos o seu povo de maneira ingênua, o Senhor sabia exatamente quem nós éramos, ainda que nós mesmos não soubéssemos. Mas eu peço ao Senhor nessa manhã pelos meus irmãos e por mim, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa converter o nosso coração, a fim de olharmos para a cruz de Cristo e entender que em Cristo Jesus toda a justiça foi satisfeita e que em Cristo Jesus nós podemos receber um novo e vivo coração. Ajuda-nos em meio à nossa rebeldia, Senhor. Livra-nos, ó Deus, dessas amarras que nos prendem. Ajuda-nos a obedecer ao Senhor e a amar ao Senhor, e que possamos cantar canções e fazer orações e ler a Escritura, não, ó Deus, contra nós mesmos, mas que essa seja a verdadeira profundidade do desejo que nós temos de agradar ao Senhor. Ainda que imperfeitos, ó Deus, que possamos cantar com verdade e sinceridade. Ainda que imperfeitos, Senhor, que possamos orar com confiança, porque temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo, que intercede por nós. Ainda que imperfeitos, possamos ler a palavra, a Escritura, sabendo que é pela Escritura que o Senhor nos salva, nos liberta, nos transforma e nos conduz e pastoreia. Que o Senhor possa conduzir o coração dos meus irmãos aqui, ó Pai. E se porventura há alguém aqui que talvez ainda não experimentou a profundidade do amor de Cristo, que talvez ainda está carregando o peso e o fardo pesado dos seus próprios pecados, que hoje, nessa manhã, ó Pai, esses irmãos possam olhar para a cruz e serem salvos em Jesus. Que o Senhor possa, ó Pai, quebrar os grilhões e as amarras que prendem os pés desses irmãos. Aqueles que estão, talvez, Senhor, presos em pecados, em vícios. Que o Senhor possa romper essas barreiras agora, Jesus. Que o Seu Espírito possa iluminar a mente e o coração e que hajam verdadeiras confissões sinceras e abandono sincero de pecado, a fim de que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Que o grande